Em meados da década de 40, os espíritas paulistas sentiram a necessidade de uma instituição que organizasse o movimento espírita e fosse capaz de reunir ideias, promover o aprofundamento dos estudos e da vivência espírita. Essa demanda coletiva foi tema de importante tese do primeiro Congresso Estadual Espírita, realizado em 1947. Com a presença de 551 instituições espíritas, dirigentes de todo o estado trabalharam arduamente para criar uma estrutura organizacional que fosse capaz de representar o movimento espírita paulista. As discussões levaram à criação da USE, que então, pelo nome de União Social Espírita e posteriormente como União das Sociedades Espíritas do Estado de São Paulo, prezaria pela união voluntária e autonomia dos centros espíritas. O espírito de união sempre esteve presente, tanto que à época, no Estado de São Paulo, existiam várias instituições que se propunham a isso, e foram essas mesmas entidades que patrocinaram a criação da USE. Nascida do acordo dessas entidades, a nova instituição proclamava aos espíritas paulistas a união sob a bandeira única da fraternidade. Em 1948, a USE patrocinou o Congresso Brasileiro de Unificação, que serviu como base para que em 1949, com o Pacto Áureo, fosse criado o Conselho Federativo Nacional da Federação Espírita Brasileira, passando a USE a ser a entidade federativa, coordenadora e representativa do movimento espírita paulista. A USE não é um centro espírita, mas sim a União de Centros Espíritas do Estado de São Paulo, que por meio de seus dirigentes e representantes deliberam sobre o que é melhor para o movimento espírita estadual. Sem impor ou interferir nas atividades das instituições unidas, sugere, orienta, aproxima e divulga experiências. Tem como principais objetivos promover a união e a unificação das instituições espíritas, difundir o estudo e a prática do espiritismo com base nas obras de Allan Kardec, promover a troca de experiências e realizar ações que não possam ser feitas de forma isolada pelos centros espíritas. A USE é uma rede de relações sustentada pela solidariedade, que democraticamente orienta a construção de objetivos comuns entre as instituições unidas, visando sempre o trabalho cooperativo, a transparência e o não personalismo. A característica principal da USE é a descentralização e a representatividade do movimento espírita. As instituições espíritas, por meio de seus representantes, se reúnem localmente em órgãos denominados distritais, municipais ou intermunicipais. O conjunto de 3 ou mais órgãos locais formam um órgão regional. Atualmente, a USE conta com mais de 1.300 instituições espíritas unidas, coordenadas por mais de 130 órgãos. Visando dinamizar o movimento espírita paulista, os representantes dos órgãos locais e regionais formam os conselhos deliberativo e de administração que contribuem nas decisões. Sendo um conjunto de centros espíritas, a USE incentiva seus membros a terem contato com outras instituições, e nisso permite a troca de experiências, além de possibilitar a realização de atividades que, separadas, não se poderia fazer. Tudo é feito de forma colaborativa, onde todos podem compartilhar experiências, falar e serem ouvidos. Por exemplo, a USE realiza feiras, organiza congressos, promove cursos para trabalhadores e dirigentes e estimula intercâmbio de palestrantes entre centros espíritas. Dessa forma, o movimento espírita cresce, se conhece e se fortalece cada vez mais. A USE é uma rede e, como uma boa rede, é feita de nós. Nós bem feitos partem de laços firmes, que bem apertados se unem com o propósito de deixar de lado o individualismo. Amor em atitude, respeito e compreensão, de mãos dadas, ombro a ombro, lado a lado, urgente, mas sem pressa. USE, União em Movimento. Bom dia a todos. Nós somos aprendizes ainda, né, na tecnologia, então faz parte de um processo aí de aprendizado, assim como tudo na nossa vida. Estou aqui representando a USE Intermunicipal Cotia, e esse vídeo institucional foi feito pela USE Estadual. E já traz bem o aspecto do que representa a USE, o que a USE pode fazer por nós, centros espíritas. De antemão, agradecemos aqui a Casa Anfitriã, o Consolador, que nos recebeu, está nos recebendo nessa manhã,
no início do mês espírita. Mas também temos o Fonte Viva, que na quarta-feira estaremos lá. Temos Atitude de Amor, o Vida e Luz, o Solidariedade e o Centelha de Luz. Todas essas casas aqui representadas. Tem mais alguma? Não, né? Não esqueci de nenhuma aqui representadas nessa manhã. Barueri pertence a Carapicuíba, tá bom? O mês espírita foi promovido pela USE. Vocês viram lá, né, que a USE regional tem diversos órgãos. Entre esses órgãos, nós somos um desses órgãos locais, que é a USE Intermunicipal de Cotia, que representa os municípios de Jandira, Itapevi, Cotia e Vargem Grande Paulista. São esses 4 municípios com 12 casas hoje devidamente constituídas. Que eu falo devidamente constituídas? Com CNPJ. Tá? Então, porque tem algumas se formando ainda e a gente não está incluindo nesse todo. E nós aqui promovemos o mês espírita, todo mês de outubro, em homenagem a Allan Kardec, que é o codificador da doutrina espírita. A USE ela foi fundada em 1947, 90 anos depois do nascimento de Kardec. Mais ou menos 90 anos depois. Que foi em julho, que foi fundada 5 de julho de 1947, e Kardec nasceu em 1º de outubro de 1804. Então, alguns meses antes de completar 90 anos da doutrina espírita, do início da doutrina espírita, que foi em 1857, foi fundada a USE. A USE é uma entidade super democrática, porque todos que trabalham na USE pertencem a uma casa espírita. Não tem como pertencer à USE sem estar presente dentro de uma casa espírita. Então, quem coordena a USE estadual pertence a uma casa espírita. Quem coordena as regionais, que são 22, no nosso caso a USE regional de São Paulo, pertence a uma casa espírita. E quem está na USE Cotia também pertence a uma casa espírita. Então, é uma base de casas espíritas representadas pela USE, né? E que representam a USE. Kardec nasceu dia 13, então daqui a 2 dias, na terça-feira, faria 219 anos, ou faz 219 anos do seu nascimento. Então essa homenagem a esse codificador. São 12 visitas de casas, mais um encerramento que vai ser no dia 29. Pedi então à casa que existe um cronograma que está no grupo da USE, se puder imprimir esse cronograma e colocar na casa. Por quê? Como hoje nós estamos recebendo 4 casas além do Consolador, aqui visitando, nós gostaríamos também de receber o Consolador em outras casas. Aqueles que puderem ir, às vezes mora perto, às vezes quer conhecer o palestrante, às vezes precisa conhecer a casa, ou tem curiosidade de ver outras casas. São 12 casas, são 12 dias, mais o encerramento na Atitude de Amor em Cotia, que vai ser no domingo, dia 29. Então são 13 visitas no total. Tá? As próximas será no Fonte Viva, agora quarta-feira, às 19 horas. O Maria de Magdala que vai... Lembra que ela também, a mocinha falou, que é o intercâmbio entre palestrantes e casas? O mês espírita é exatamente isso, esse intercâmbio de palestrantes e casas, é o que a gente está fazendo. Tá? Então, Fonte Viva recebe o Maria de Magdala. Aí antes tem o Francisco de Assis, que recebe os Filhos da Luz, na quinta-feira, às 20 horas, lá no Calcaia do Alto. E no sábado, o Fernando Gamboa, que vai estar hoje representando o Vida e Luz, que é o palestrante dessa manhã, vai receber o Esperança lá no Vida e Luz, às 19 horas, tá? Em Vargem Grande Paulista. Tá? Então, esse é o mês espírita. Participem, conheçam a USE, porque é um órgão que está, como foi dito no vídeo, para auxiliar as casas espíritas, ajudar as casas espíritas e que o nosso movimento espírita cresça na nossa região. Tá? Tem uma boa palestra, mas antes teremos o coral, né? É isso. Fiquem à vontade agora. Bom dia a todos. Bom dia. A nossa prece, então, a prece inicial será uma música. Tá? Então, o nome da música é Refletir.
Eu ouço o grito que tá preso aí dentro. Só eu tenho acesso aos teus pensamentos. Eu vi quando você nem quis sair do quarto. E quando disse pai, já deu, estou cansado. Até pensou em pôr um fim em sua vida, achando que era remédios para as feridas. Mas eu te digo, filho, tente só mais um pouquinho. Estou abrindo um caminho, fazendo o que é impossível pra você. Mas eu te digo, filho, não pense em desistir agora. Tudo tem a sua hora. Enxugue as lágrimas e vem pra fora. Eu sou seu refrigério, acabo com a guerra que tem aí dentro. Te mostro que a vida é mais que um momento. Não desacredite, pois eu falo sério. Eu sou seu refrigério, me responsabilizo por cada palavra. Eu sou consolo, sou remédio pra sua alma. Não desacredite, pois eu falo sério. Eu sou seu refrigério. Mas eu te digo, filho, tente só mais um pouquinho. Estou abrindo o caminho, fazendo o que é impossível pra você. Mas eu te digo, filho, não pense em desistir agora. Tudo tem a sua hora. Enxugue as lágrimas e vem pra fora. Eu sou seu refrigério, acabo com a guerra que tem aí dentro. Te mostro que a vida é mais que um momento. Não desacredite, pois eu falo sério. Eu sou seu refrigério, me responsabilizo por cada palavra. Eu sou consolo, sou remédio pra sua alma. Não desacredite, pois eu falo sério. Eu sou seu refrigério. Eu sou seu refrigério. Essa vibração de amor, de esperança, Fernando Gamboa. Fernando? Licença. Bom dia a todos. Bom dia. Que nosso Mestre Jesus permita que os bons espíritos possam estar conosco, nos amparando, auxiliando, abrindo as nossas mentes, nossos corações, que possamos receber do mais alto aquilo que nós merecemos, aquilo que nós precisamos, e que possamos sair daqui muito,
mas muito melhor do que quando é que chegamos. Que assim seja, graças a Deus. Falar de Jesus é uma das coisas mais maravilhosas que possam existir. Jesus é um cara extraordinário. As suas mensagens de amor e misericórdia estão perpetuadas ao longo da humanidade, ao longo da eternidade, ao longo de absolutamente tudo. E essas palavras, para os músicos, fazem reverberar o instrumento que é o nosso coração. As palavras de Jesus, elas são maravilhosas. E Jesus sabe o que é, nos fala por parábolas. Porque nós, através das reencarnações, porque nós acreditamos na reencarnação, claro, né? Então, através das reencarnações, nós já estivemos com Jesus. Nós passamos perto de Jesus, muitas vezes torcendo mais por Barrabás do que por Jesus. Mas olha só, nesse dia maravilhoso, chamado de presente, estamos reunidos em nome de Jesus. Então hoje nós escolhemos, da forma mais acertada possível, seguir esse mestre maravilhoso. E hoje mesmo a gente não consegue entender todas as nuances dos seus ensinos. A gente não consegue compreender com toda a propriedade aquilo que Jesus fala ao nosso coração. Muitas vezes a gente entende uma coisa, outras tantas outras. Então, se naquela época ele tivesse falado tudo de maneira mais escrachada, né, de maneira mais a atender à nossa necessidade naquela época, hoje, nós ainda, caminheiros que estamos ao longo do caminho, nós não conseguiríamos entender, nós não teríamos ainda, né, muitas coisas dentro de nós para assimilar os conhecimentos de Jesus. Então esse cara maravilhoso nos fala por parábolas, nos ensinos dos mais simples possíveis, trazendo para nós o necessário, como disse a música, o refrigério para as nossas tormentas. Então esse Jesus maravilhoso, no dia de hoje, ele nos apresenta uma parábola. Dizem, né, a própria literatura espírita fala que é a parábola das parábolas, a parábola do semeador. Porque ela vai trazer para nós um conhecimento e vai buscar de nós tudo aquilo que nós temos de melhor. Quando reencarnamos, quando fomos criados por Deus maravilhoso, bom, justo, operante, amor total, Ele nos fez simples, ignorantes, sem conhecimento de nada, e foi colocando no nosso espírito as boas virtudes, colocando na morada do sentimento, nosso coração, as boas virtudes. Então, tudo que é bom, absolutamente tudo, nós temos dentro de nós. Nós somos uma centelha divina. Jesus, com propriedade, assertivamente, fala que nós somos deuses, podemos realizar prodígios. Nós somos a luz do mundo, nós somos o sal da terra. Tudo nós temos de bom. Absolutamente nós temos dentro do nosso espírito. Nós temos. E às vezes a gente ainda duvida. Será que eu posso? Será que eu consigo? Será que eu sou merecedor disso tudo? Será que eu tenho que passar por tudo isso? Será que tudo que acontece é meu? Claro que é. Absolutamente tudo que acontece na minha vida diz respeito à minha evolução, à necessidade do meu aprendizado. Às vezes, devido à minha pequenez, à minha insistência no erro, eu não consigo compreender toda a lição. Mas se eu volto para dentro de mim e reflito, poxa vida, por que eu estou tentando melhorar? Por que eu estou querendo melhorar? Para ser uma pessoa boa, maravilhosa. Mas eu passo por tantas coisas que não são legais. E como passar por isso? De que maneira eu posso passar por isso? Às vezes a resposta não vem de imediato. Não vem de imediato. A resposta ela vem aos poucos, à medida que vamos evoluindo, à medida que vamos aprendendo e apreendendo, trazendo a mensagem de amor de Jesus dentro dos nossos corações. É por isso que às vezes a gente fala assim, o evangelho de hoje serviu para mim. Serviu. A minha mãe e minha irmã foram no Vida e Luz. É fofoca, tá? Pelo amor de Deus. A minha mãe e minha irmã foram no Vida e Luz. E quem fez o evangelho foi o Adilson. Ele fez a parábola da semente. Eu devia ter falado para ele continuar a palestra hoje, porque ele ia falar quase tudo que eu falei ontem, então, mas tudo bem. Aí acabou os afazeres da casa, fechamos a casa, aí eu no carro, aquele espírita
de porco, fez assim: e aí, mamãe, gostou do evangelho? Ela falou: eu gostei, ele fala direitinho, né? Ele fala direitinho. Mas a mensagem foi boa? Ela falou: foi. Tocou meu coração. E perguntei para minha irmã: e aí, Natinha, gostou? Gostei, foi boa. Só isso. Não falou mais nada. Nós ouvimos a mesma coisa. Foi o mesmo evangelho. Tínhamos lá um número de 35, 40 pessoas. Todos assimilaram, creio eu, porque saíram de lá contentes. Ninguém saiu de cabeça baixa, porque eu fiquei na porta vendo. Ninguém saiu de cabeça baixa. Então a gente percebe que todos receberam, só que a gente não tem a certeza o tanto que receberam. A gente não sabe como que é a reflexão que traz a mensagem de amor e misericórdia de Jesus dentro dos nossos corações. Mas ela é certa. Se ela não frutifica hoje, ela frutifica amanhã. Se ela não traz o refrigério hoje, ela traz amanhã. Se não traz nessa encarnação, traz na outra. Nós somos espíritos eternos. Estamos passando por tudo, absolutamente tudo, para evoluir. Então, se eu não conseguir entender, assimilar, modificar no dia de hoje, nesse presente, eu tenho o dia de amanhã. Mas eu não posso ficar na inércia, eu não posso ficar parado. Não, Senhor, a partir de hoje eu quero ser seu servo. A partir de hoje eu vou fazer a modificação na minha vida e na vida daqueles que estão ao meu redor. E fico parado. Eu só estou movimentando internamente, só o pensamento. É importante? Claro que é, mas a ação, né? O ir ao encontro do necessitado, o falar de Jesus, o vivenciar a experiência do amor através da prática da caridade. É isso que Jesus espera de nós. Se eu não conseguir hoje, mas que eu firme o propósito de fazer a diferença na minha vida e na vida daqueles que estão ao meu redor. Então hoje, né, neste mês, como a Dilson falou, a gente comemora o mês espírita, onde vai ser falado, explanado, vivenciado, sentido, vários ensinos do nosso Mestre Jesus. Né? E não necessariamente a gente vai se identificar com todos, porque depende do nosso estado emocional, do meu estado psíquico, se eu estou receptivo àquele momento ou não. Mas todas as parábolas, elas tratam do quê? Da mudança de cada um, do perceber. E esse perceber, essa mudança, às vezes requer um pouco de sacrifício. A parábola, ela se inicia mais ou menos assim: aquele que semeia saiu a semear as suas sementes. Então, ele teve um ato para fazer alguma coisa. Quando Jesus fala isso, ele fala do semeador, o que acontece? Tem que ter a predisposição para fazer algo. Quando a pessoa planta, o agricultor, ele planta aquela sementinha minúscula, pequenininha. Ele tem certeza que aquela semente vai frutificar? Vai brotar? Vai germinar? Ele não tem. Mas ele coloca, ele tem a esperança. Mesmo que ele não creia em Deus, ele quer que aquilo cresça. Ele torce para que aquilo, ele cria meios para que aquilo cresça. Então, a semente colocada pelo agricultor, ela vem carregada de fé, vem carregada de esperança, vem carregada de muitas coisas que anseiam que aquilo possa realmente dar certo. Então, quando eu venho à casa espírita, eu já passei pelo atendimento fraterno várias e várias vezes. Eu até já perdi a conta. Fiz tratamento que dá quase... É muita coisa, é muita coisa. Se fosse um trilho de trem, dava para ir e voltar umas 7 ou 8 vezes de Vargem Grande, daqui para lá, tá? Acho que é muito mais ainda. E toda vez que eu passo no atendimento fraterno, eu falo assim: poxa, Fernando, você tem que mudar. Você precisa mudar, você tem que enxergar o bem, você tem que ser mais amoroso, tem que ser mais paciente. Tem que enxergar possibilidades. Você precisa acalmar o seu coração e praticar a caridade, e praticar o amor, e fazer tantas coisas. Aí eu saio de lá assim: poxa vida, eu vim para receber um passe e estou escutando que eu mereço tudo isso, que eu tenho que fazer tanta coisa. Mas é isso, meus irmãos. A chave é essa, é virar através do bem, é virar através do amor. Então não basta eu passar pelo atendimento fraterno, ser acolhido pela casa,
ou qualquer outro segmento religioso, você fala assim, não, faz a sua parte. Ah, não, eu não faço a minha parte não, porque eu não consigo. A minha parte é um pouco difícil de fazer, porque você não mora onde eu moro, você não trabalha onde eu trabalho, ainda bem, cada um tem o seu, né? Então cada um mora onde precisa, cada um trabalha onde precisa, cada um tem o seu. Cada um tem o seu. É aí que está o diferencial, é enxergarmos essas possibilidades. Então, na parábola, nós conseguimos ver assim, que está lá em Mateus 13:14, também está em Marcos e também está em Lucas. Naquele dia, saindo Jesus de casa, sentou-se à beira do mar, então Lago de Genezaré. E como o povo se reunia em massa e vinha ter com ele gente de todas as cidades, reuniu-se em torno dele tão grande multidão. Nós viemos de várias localidades para ter Jesus no dia de hoje, para escutar Jesus no dia de hoje. Então, olha como o evangelho é atual, apesar de ser escrito há muito e muito tempo. E Jesus, entrando no barco que estava no mar, sentou-se nele e, dirigindo-se ao povo que estava em terra, de pé, prontos, predispostos, estavam querendo ter Jesus. Ensinou-lhes muitas coisas por meio de parábolas e disse-lhes no seu ensinamento. Começa assim, ouve. Está aqui, ó, está aqui. Está aqui nessa tradução, que ele junta, esse autor, ele junta os evangelistas e fazem um acerto das narrativas. Então ele juntou 3 evangelistas para fazer a narrativa. Então começa assim, ouve. Ó, eu dei aula há 24 anos, eu parei esse ano, né? E chama a atenção, atenção aqui, presta atenção no que eu estou falando, chamando a atenção, porque é necessário que todos percebam, Fernando, eu estou cansado, e se eu dormir aqui, eu posso? Assim, mas quando eu vou na casa, eu só durmo, eu acho que são os bons espíritos operando em meu favor. Não, é o cansaço. Pode operar a seu favor? Claro que pode. Mas tem que prestar atenção no Evangelho, porque o Evangelho vai transformar. E a transformação ativa depende do entendimento que eu tenho. Então começa assim a narrativa. Imagine Jesus sentado, né, com aquele magnetismo maravilhoso que chega até os dias de hoje, reverberando o nosso espírito. Ele fala assim, ouve, presta atenção. Presta atenção. E esse ouve, ele vem carregado assim, abre o teu coração. Esse que é o diferencial. É o entendimento que a própria doutrina espírita traz para nós, na assertiva de Jesus. Ouve, abre o teu coração, repara no que está acontecendo nesse momento. Quando as pessoas reunidas para receber, fica mais fácil, a energia favorece. Então eu tenho que fazer minha parte. Abro o meu coração. Ouve, eis que o semeador saiu a semear a sua semente. E ao semear, uma parte das sementes caiu à beira do caminho. E vieram as aves do céu e a comeram, e outras foram pisadas. Outra parte caiu em lugares pedregosos, onde não havia muita terra e umidade. E logo nasceu, porque a terra não era profunda, mas surgiu o sol, queimou-se, porque não tinha raiz, secou. Outra parte das sementes caiu entre os espinhos, e os espinhos cresceram e sufocaram, e não deu fruto algum. Outras, finalmente, caíram em terra boa, fértil, e brotando, cresceram, e produziram fruto que cresceu e se desenvolveu, e produziu 30, 60 e outras 100. E dizendo isso, exclamou em voz mais alta, acrescentando, quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Em voz mais alta, chamando a atenção. Então, olha só o que o ensino traz para nós, o que a parábola traz para nós. Ela nos traz a possibilidade de eu receber a semente. Né? Um pouco mais para frente, na sequência do Evangelho, tem a explicação. O semeador é Jesus. Né? As sementes são as palavras de Deus, o amor. Do amor na doutrina. E além do amor, ela traz todas as outras coisas boas. Então, quando fez e faz as suas pregações, ele coloca no coração de cada um de nós a semente de amor do nosso Pai.
Mas só que nem todos conseguem receber e fazer frutificar a semente naquele dia, como nós já dissemos, e às vezes escuta várias e várias vezes. Nem todos estão receptivos. Na escala evolutiva que nós temos, não necessariamente o meu dia é hoje. Não necessariamente eu vou conseguir compreender a mensagem de amor e misericórdia que Jesus traz para todos nós. Só que eu não consigo muitas vezes, porque o meu solo não está preparado, o meu solo não está receptivo. E se eu não estou receptivo para as coisas de Deus, para as coisas de Jesus, as outras tantas se tornam um pouco mais difíceis, Quando eu conheci o Espiritismo, através de uma amiga lá em Vargem Grande, eu fui para uma casa espírita há muito, muito tempo atrás. E essa senhora que fazia as reuniões na casa dela, ela tinha problema nas pernas, andava de bem, tinha um asilo, trabalhava um tempo de família espírita, ela fazia compotas, como boa mineira, fazia compotas e vendia em Vargem Grande, de porta em porta, em comércio. Então, isso há uns 30 anos atrás, talvez um pouco mais ainda. E ela, na sua dificuldade, carregando uma sacola de pano, carregando as compotas e também as frutas cristalizadas, a sacola de um lado, a bengala no outro e cambaleando. Aí virava para cambalear do outro lado. E ela ia conversando, colocando as sementes de Jesus no coração daqueles que só queriam escutar, daqueles que queriam comprar a compota, daqueles que blasfemavam o ato dela. E numa das tantas vezes, falou assim, mas por que você faz isso? Ela falou, isso é caridade. Eu acredito na prática da caridade e o amor em ação. Mas se você acredita nisso tudo, se você atende não sei quantos velhos lá, do lado da sua casa, na chácara que você tem, e cadê seu Deus, que não faz você sarar, que não faz você melhorar? Porque aí, se Deus visse isso, você ficaria muito melhor, conseguiria vender muitas compotas e não usaria mais a bengala. Ela falou assim, poxa vida, mas ele não tem razão. E ele falou assim, se seu Deus fosse bom, você não estaria nessa situação. Aí ela falou assim para ele, se meu Deus não fosse bom, eu estaria muito pior. E é verdade, isso é enxergar Deus nos dando possibilidades. Se esse Deus não fosse bom, ela estaria muito pior. Se Deus não fosse bom, nós estaríamos muito piores. Nós não teríamos esse conhecimento, essa vida maravilhosa, esse dia de hoje, reunidos em nome de Jesus. Com todas as dificuldades, às vezes o solo não querendo receber a mensagem. Mas Deus é maravilhoso. Essa é a palavra que Jesus traz para nós. Deus é amor. Deus, ele faz com que as coisas nas nossas vidas possam ser as melhores possíveis. Só que eu, muitas vezes, escolho os caminhos tortuosos. Eu escolho os caminhos que não são bons. Aí fala assim, Fernando, Jesus fala que é difícil realmente entrar pela porta estreita. Eu não tenho dúvida disso. Claro que é difícil. Ainda mais no lugar onde tem semáforo e onde fecha quando a gente precisa passar. Aí fecha o semáforo e você fala assim, obrigado, Senhor, por ter fechado nesse momento. Não, você fica bravo muitas vezes. Aí você vem de calça branca aqui para o centro, porque você gosta de calça branca, clarinha, moderna, aquelas calça caque, aquelas mais larguinhas, né? Que a barra fica esbarrando, aí você vai na rua suja. Aí você fala assim, ai, obrigado, Senhor. A gente cria tanta coisa. O Adilson, vou usar o exemplo do Adilson ontem. Ele falou assim, olha que coisa simples, da seta. Lá em Vargem Grande ninguém dá seta. Eu acho que deve ser lei em Vargem Grande isso. Deve ser lei, ninguém dá seta. Aí você vai, a pessoa não dá seta e entra, o que você faz? Uma prece. Mentira! Eu falo, obrigado, Senhor. Abençoa a pessoa que criou a seta e abençoa a pessoa que não usa. Então imagine só quantas coisas que nós fazemos, quantas coisas. Mas o que a doutrina espírita ensina para nós, com toda a propriedade, a outra visão da parábola. Se eu não sou o solo que recebe
a semente, eu posso ser o solo duro, eu posso ser o pedregoso, eu posso ser o espinhento ou eu posso ser o solo fértil. Mas o que a doutrina espírita fala para mim? Ela fala que se eu não sou solo, eu sou semente. E o que eu planto no coração do meu irmão? O que eu faço em benefício do outro? O que eu faço? Olha só, é responsabilidade. Isso é muita responsabilidade. Se eu falo assim, Fernando, eu sou o solo que está cheio de espinho, porque às vezes eu estou tão preocupado com as coisas materiais e eu esqueço das coisas do centro. Fernando, eu sou o solo duro, que a semente cai, mas não tem profundidade, aí bate o vento da intemperança, a semente vai e não frutifica. Eu sou o pedregoso. Poxa vida, tem tantas pedras que atrapalham a minha caminhada. E a gente dá desculpa, a gente cria desculpa. Fernando, eu sou solo fértil, eu recebo a mensagem com propriedade e faço frutificar. Mas não 30, nem 60, nem 100, uma só, uma. Se eu pego a mensagem e ela cresce dentro de mim, e ela frutifica uma semente que é colocada no coração do outro, opa, já valeu a encarnação. Fernando, eu posso desencarnar? Pode. Eu devo? Ainda não. Eu quero? Não sei. Mas se, na dúvida, eu não sei, que eu coloque mais sementes, que eu seja, mais essa terra fértil para que as sementes possam ser colocadas, ser entendidas, ser vivenciadas dentro de mim e daqueles que estão ao meu redor. É difícil? Claro que é difícil. É muito difícil. Uma vez eu estava assistindo no Canal Brasil, falando sobre agricultura, e Jesus ensinando as coisas simples. Das coisas simples a gente tira ensino. Estava para gear e as pessoas se preocupam com a geada. Se a plantinha está grande, elas se preocupam muito com a geada, porque mata a produção. O frio extremo mata a produção, o calor extremo mata a produção. Então, o que as pessoas daquela localidade estavam fazendo? Elas não tinham dinheiro para colocar cobertura. Elas não conseguiam acordar de madrugada e ter a disponibilidade do Campo Grande, colocar fogo em algumas partes, em tempo hábil, para que o calor esquentasse um pouco o ambiente e não danificasse as plantinhas. Então as plantinhas estavam mais ou menos assim. O que eles iam fazendo no dia anterior? Jogando terra em cima da plantinha. Então a plantinha estava crescidinha, com quase 30 centímetros, e vinham com o pé e jogava a terra em cima. Vinham com o pé e jogava a terra em cima. Então a plantinha deitava e jogavam terra por cima. Depois que passasse os dias de problema, tiravam a terra e a planta aos poucos crescia. Olha o ensino. Quantas e quantas vezes nós estamos plenos, achamos que estamos plenos. Quantas e quantas vezes nós demos a casa, fazemos o evangelho no lar, nós praticamos a caridade moral, onde eu dou aquilo que eu tenho do meu coração ao meu irmão, a caridade material, quando eu tenho possibilidade com a cesta básica, comprando algum item de artesanato para ajudar a casa, comprando um livro para ajudar a casa. Mas só que às vezes eu estou lá e vem a intemperança, vem as coisas do dia, vem os problemas e faz com que a gente, pumba, caia e a terra venha por cima. A gente fala assim, mas será que eu mereço? Por que eu estou passando por tudo isso? Mas, meu Deus, onde está o Senhor que não está vendo isso? Aí passa um tempo, a terrinha sai e, às vezes, o que vem para cima da gente não é problema, é para nos fortalecer, é para nos proteger. Então, quando o agricultor coloca aquela terrinha em cima da planta, ela vai ficar, coitadinha de mim. Não, ela vai criar forças para que ela possa sair daquilo lá. E ela vai tentando sair. Só que quando passa todo o problema, o agricultor, pai daquela semente, que tem fé que ela cresça, renda bons frutos, ele tira aquela terrinha para que ela cresça e ele faz com que ela possa receber a água, o sol, os nutrientes que ela vai precisar através dos adubos. Então veja quanta coisa que nós podemos tirar de lição de tudo aquilo que nós recebemos. Talvez a lição ela não seja a melhor possível.
Talvez realmente a gente não consiga entender, mas se a gente se dispor, se a gente quiser e tiver um pouco do coração um pouquinho aberto, o entendimento vem. O entendimento realmente vem. Né? O que eu acho legal que os nossos irmãos evangélicos usam, eu trabalho com alguns evangélicos lá na prefeitura de Cotia, e antigamente, hoje em dia não mais, não sei porque a gente também não faz mais isso, mas a gente fazia uma prece, né? Antes de começar o dia. Então reunia o evangélico, reunia o espírita, reunia o católico, reunia o da Umbanda. Então todos reunidos de mãos dadas faziam uma prece para começar o dia. Né? E quando o seu Elias fazia a prece, ele é pastor de uma igreja lá em Calcaia do Alto, Cotia, ele falava assim que as setas do inimigo não atinjam o nosso coração. Que as setas do inimigo não atinjam o nosso coração. Né? E que os bons espíritos, os anjos do Senhor, acampem ao nosso lado. Olha que bonito isso. Né? No conhecimento dele, as setas do inimigo, vibração ao final da palestra, são setas, são dardos, são energias de amor que chegam ao outro. São sementes colocadas, germinadas em vários campos através das vibrações. Mas quando eu penso negativamente, as setas que se achegam ao outro, né, a semente, a energia, ela pode frutificar. Então, olha só a nossa responsabilidade enquanto semeadores. Aí passa para outro viés do ensino da parábola, não só como o solo, mas como agente transformador. Por isso que Jesus começa, ouve, presta atenção, repara, percebe, são assertivas, são imperativos para querer de nós a mudança. Ah, Fernando, eu já mudei. Que bom. Ouve a mudança, então ela precisa também de manutenção. Então, se eu estou caminhando, mudando, evoluindo, maravilha. Ah, mas eu já cheguei no patamar onde eu já sou um cadinho de luz, um pouquinho de luz. Maravilha. Tem que fazer a manutenção. Jesus também ensina que o bom azeite deixa a lâmpada mais forte. Né? O bom combustível deixa a lâmpada cada vez mais clara. E a lâmpada não pode ficar na parte de baixo, tem que ficar em cima do velador, para que ela ilumine a todos. Ilumine a todos. Qual que é a nossa responsabilidade? No dia de hoje, independente se a gente está aqui pela primeira vez, ou aqui há 10, ou aqui há 20, não importa. Qual que é a minha responsabilidade da porta para fora? Lançar as boas sementes. Fazer com que a luz realmente ela possa fazer parte dos meus dias, por mais trevoso que ele possa parecer. Deve fazer parte dos meus dias. Mais uma vez, é difícil? Sim, mas não é impossível. De maneira nenhuma. Basta nós querermos. No finalzinho do Evangelho de Mateus, se eu não me engano, no capítulo 28, Jesus fala assim: e eu estarei convosco até a consumação dos séculos. Olha que bonito isso. Jesus fala, eu estarei convosco até a consumação dos séculos. Se ele é esse semeador, olha só, se ele é esse semeador que há 2000 anos lança semente aos nossos corações, e ele fala no finalzinho do Evangelho de Mateus, e eu estarei convosco até a consumação dos séculos, ele está todos os dias, meus irmãos, absolutamente todos os dias conosco, colocando a boa semente, independente do solo que nós somos, independente do dia, independente do momento, ele tem fé, ele acredita na nossa mudança, ele acredita na manutenção que precisa ter em nossos dias para que nós possamos melhorar. É por isso que ele está conosco todos os dias. É difícil seguir Jesus? Claro que é. Requer de nós mudança. Requer de nós mudança. Mas ter Jesus é diferente. Seguir, eu fico pensando em muita coisa, mas ter Jesus é diferente. Ter Jesus aqui, ó, lado a lado. Ter Jesus aqui, ó,
dentro dos nossos corações. Não é impossível, de maneira nenhuma. Nós temos um texto de Maria Dolores, psicografia do Chico Xavier. Maria Dolores é uma pessoa maravilhosa que suas mensagens, através da psicografia, elas calam fundo ao nosso coração. E nas suas várias psicografias, ela fala assim: escuta, alma querida e boa. Ela nos chama a atenção. E fala que nós somos almas queridas e boas, espíritos encarnados, bons. Escuta, alma querida e boa. Se a vida te amarfoa, segue adiante. O dia resplandecente faz de nós sempre um bom crente, naquele que crê. E requer de nós o quê? Crer. Fazer a nossa parte. Simples, simples. E ela fala assim, ó, semente de luz. Uma boa palavra de fé, que a bondade se alia. Uma nota de esperança, um momento de alegria. Uma ligeira oração em nome da caridade. Um sorriso que coloque qualquer pessoa à vontade. Um olhar de simpatia, uma simples gentileza. Um ato de proteção que defenda a natureza. Uma frase de otimismo, um só aperto de mão, um minuto de socorro que nos toque o coração. Parecem migalhas nobres, sem alturas e sem valor, mas são sementes de luz criando o reino do amor. Então olha só, ela fala da bondade, da esperança, da alegria, da oração para o outro, fala da caridade, fala do sorriso, fala da simpatia, da gentileza, da proteção que podemos ter para a natureza ou para com os outros. Ela fala do otimismo, ela fala do aperto de mão, ela fala do socorro que podemos fazer para o outro irmão. E ela fala que isso tudo são sementes de luz. E tudo isso que ela falou é difícil? Não é. É fácil. É muito fácil. Basta o quê? Nós queremos. Vai ser difícil, meus irmãos? Talvez. Talvez. Se for, temos Jesus ao nosso lado. Se for mais ou menos, temos Jesus ao nosso lado. Se for bom, teremos Jesus ao nosso lado. Então, que a gente possa refletir, pensar, repensar nos nossos conceitos, naquilo que nós acreditamos, naquilo que eu planto, naquilo que eu semeio, naquilo que eu colho, naquilo realmente que eu estou colhendo devido ao meu plantio. E o que eu não deixo de pensar é que Jesus é a árvore frondosa, que é ponto de referência, é lá que eu devo estar. É a árvore frondosa que no dia de tempestade, que abala aqui, é o que me dá guarida, que me protege. No vento forte, ele me acolhe. Nos momentos de tristeza, é a árvore que eu abraço, que eu sinto forte, que sustenta. Jesus é a árvore que dá frutos, que sacia a minha sede de justiça, a minha sede de amor, a minha sede de insegurança, que eu preciso ter um pouso seguro. Me dá força. É essa possibilidade de enxergar nesse fruto a semente. E a gratidão dessa árvore frondosa de Jesus é colocada no coração do outro. Imaginemos, meus irmãos, eu tenho a certeza disso. A certeza. Ah, você vê Jesus? Não, nós sentimos Jesus. Ele, através dos seus bons espíritos que adentram aquela porta. Jesus adentrando por aquela porta. Nesse salão imenso, grande, gigante, que às vezes os nossos olhos materiais não conseguem ver. Quem consegue perceber um pouco além da matéria, sente isso. Mas Jesus, adentrando por aquela porta, nesse salão gigante, sabe aquele amigo maravilhoso que te olha no olho, sem dizer nada, quer te falar muito, sem sequer saber o que você fez no dia, sabe do que você precisa? É esse amigo terno, que adentra por aquela porta e nesse salão imenso consegue sentar-se ao nosso lado. E a gente olha no olho dele e fala assim: poxa vida, Jesus, hoje não vai ser fácil não. Fala assim: vai passar sim, não esquenta não que vai dar certo. Jesus,
hoje está maravilhoso. Ele vai falar, que bom, estou contigo todo momento. Jesus, realmente, olha, não vai ser fácil, não vai ser fácil. E ele olha no olho e fala assim, eu estou contigo. E sabe aquele amigo mesmo que você escolheu, né? Que você escolheu, que traz você ao peito e te aninha, coloca você dentro do coração dele e fala assim, você pode, você consegue. Se ele falar isso para nós, não tenhamos dúvida, meus irmãos, não tenhamos dúvida. Que a gente possa ter esse Jesus maravilhoso em nossos corações. Que a gente possa caminhar lado a lado com Ele. Que a gente possa ter Ele todos os dias. E a gente pede, ao final, que a gente está quase encerrando, pede simplesmente, Jesus, empresta os teus olhos, para que eu possa ver as oportunidades da vida e enxergar possibilidades de aprendizado. Senhor, empresta os teus ouvidos para que eu possa escutar o chamado, o clamor do necessitado. Ao que me empresta as tuas mãos para que eu erga os caídos e mostre o caminho da retidão. Me empresta, Senhor, os teus pés, para que eu possa caminhar quantos passos necessários para a minha evolução nos momentos difíceis, nos caminhos, nos escolhos, mas que eu possa ter o Senhor caminhando passo a passo comigo. Senhor, me empresta o teu coração, para que junto do meu possamos pulsar em amor. Jesus, me empresta o teu ser, para que ele hoje, como foi ontem, e seja o sempre, habite meu espírito. Que assim seja, graças a Deus. Fernando, a sua mãe veio. Não veio. Ela ficava dele estivesse aqui, ela ia entender, ele está estudando na mesma escola que o Adilson, né? Ele na palestra ontem e ela entendia perfeitamente. Ela diria, eu entendi direitinho, filho, foi muito bom. Foi muito bom. Quantas sementes foi plantada aqui hoje, né? Então, se a palestra do Adilson foi boa, a do Fernando também, com certeza, todas as palestrantes dessa programação que a aluno escolheu ali e convidou, serão todos assim, desse nível. Então, agora. Mesmo domingo, né? Você vai assistir. Você está dando a vez aqui. Em nome do Consolador, que hoje é a casa anfitriã, eu quero agradecer todas as casas que aqui estão representadas, por seus frequentadores. Nós agora, ontem foi o último dia de setembro, então encerra-se o setembro amarelo, mas o cuidado e a atenção com a nossa saúde mental permanece. Então nós agora vamos cantar mais uma música, porque a arte, quando promove o bem e o belo, está cumprindo sua missão de desenvolver a sensibilidade das criaturas de Cristo. O nome da música é Novo Dia Virá. Peço a vocês que acompanhem e chamem o Consolarte. Hoje nós temos uma participação especial, além do Consolarte, que a maioria de vocês já conhece. Nós teremos uma participação da nossa jovem criança de adulto. Tempestade vai passar, tudo vai ser diferente.
está